Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, para essa semana a gente vai fazer uma revisão das duas últimas avaliações que nós fizemos, tá? A primeira delas é sobre Thomson. Então, Thomson, se vocês observarem lá, então a gente pode até passar um pouquinho pela história da química, tá? O primeiro modelo atômico foi o de Dalton, né? Onde era a esfera, o átomo, né? Era uma esfera rígida e indivisível, tá? Modelo da bola de bilhar. Depois nós vemos Thomson. Thomson, ele vem falando que o átomo é como um pudim de passas, onde todo pudim seria a carga positiva e estaria incrustado de cargas negativas. No meio disso, então, como ele fala dessa energia, vocês tiveram lá a questão das ondas eletromagnéticas e das ondas magnéticas, tá? Então, essa parte ficou bem teórica, tá? E mesmo assim teve bastante gente que não foi tão bem. Então, vamos revisar um pouquinho assim oral, né? Porque não tem o que escrever, vocês têm que realmente ver novamente a apresentação. Então, nós temos o seguinte, ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas são aquelas que podem se propagar no vácuo, tá? Então, se a gente pensar em vácuo, são aquelas que vão para o espaço. Quem são as ondas que vão para o espaço? Ondas de rádio, ondas de TV, micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, tá? E as ondas mecânicas, o que são as ondas mecânicas? As ondas mecânicas são aquelas que precisam do meio material para se propagar. A minha voz, por exemplo, ela é uma onda mecânica, tá? Porque se ela não tivesse o ar, ela não ia chegar até o celular para estar gravando, tá? Os animais, eles também, né? Eles se comunicam, os que estão na água, por exemplo. Eles se comunicam através de ondas, né? A gente até ouviu falar lá do navio em ondas sonares, né? Então, assim, toda a comunicação, ela é feita, né? Comunicação de voz, assim, ela é feita, ela é uma onda mecânica, ela precisa de um meio material para se propagar. A batida, né? Eu tô batendo aqui no meio material. Então, onda mecânica, ela precisa de um meio material para se propagar. Não se propaga no vácuo de forma alguma. Daí vocês tinham ali também nas questões, por exemplo, o que é frequência. O que é frequência? Então, é o número de oscilações por unidade de tempo, né? Por um período de tempo. A gente imaginar essas, então, a onda é isso, é uma perturbação, é um movimento que transporta energia e não transporta matéria, né? Ou vocês veem no domingo o Faustão chegando pelas ondas de TV até a casa de vocês. Não, né? É só a energia que chega, não chega a matéria. Então, onda é a perturbação que, né, se propaga. Já a frequência é o número dessas oscilações por unidade de tempo. Tá joia? Daí vocês tinham lá também espectro atômico. Todo mundo já brincou alguma vez de fazer espectro atômico ou já viu, né? Num dia de chuva que aparece o sol. Então, a decomposição da luz branca, né, que é a luz do sol, nas cores do arco-íris. Isso é um espectro atômico, tá joia? E daí dei mais uma olhadinha lá nos conteúdos, que o que vai cair é o que tá lá, tá joia? Depois vocês tinham mais uns slides e uma avaliação sobre os átomos, né? Então, o conceito de átomo. Então, vocês tinham lá, que era X, o A e o Z, né? Esse A poderia estar desse lado aqui também. O que seria esse X? Esse X seria o nosso elemento, oxigênio, por exemplo. Quem seria o A? A massa. A massa é 16. Eu preciso da tabela periódica. Na verdade, a massa do oxigênio é 15,99. Então, a gente arredonda. E o número atômico dele é 8. Então, o Z é igual ao P, que às vezes pode ser igual ao E. Número atômico igual ao número de prótons igual ao número de elétrons. Quando é que não vai ser? Quando tiver assim, ó. Por exemplo, menos 2. Daí eu vou ter lá para completar que a massa continua sendo 16, o Z continua sendo o 8, que a gente encontra na tabela periódica, o P também vai ser 8, mas o E
os elétrons, eles não vão ser. Eu vou pegar esse número 8, quando for menos, eu aumento, e quando for mais, eu diminuo, tá? Então, 10 mais 2, eu vou ter 10 elétrons. E daí, qual seria o meu N? N é o número de nêutrons. Então, aqui é a massa e aqui é o número atômico, o número de prótons, né? Então, o meu N é o A menos o Z. Então, eu vou ter N igual 16 menos 8. N igual a 8. Tá joia? Então, é isso que vai ser todas essas letras ali que vocês têm, tá? Para ficar mais fácil, né, porque o restante ali é questão teórica, eu vou passar para uma atividade, daí vocês tinham lá a atividade 1, deixa eu ver aqui no meu computador, para vocês localizarem os números, os elementos de acordo com o seu número atômico. Então, assim, na hora que vocês forem procurar na tabela periódica, vocês têm que procurar uma legenda para ver o que tá falando ali. Aonde que tá o número atômico, aonde que tá o número de massa. O número atômico sempre vai ser um número inteiro. E o número de massa sempre vai ser um número com vírgula. E ele é maior do que o número atômico, tá bom? Então, a atividade 1 e 2 é bem simples, é só procurar na tabela. Daí, vocês tinham ali na número 3, para vocês preencherem um quadro semelhante a esse, né? Então, lá, o MG, por exemplo, vocês tinham o A, o Z, o E e o N. O A do MG, eu tô sem tabela periódica aqui, deixa eu, só um minutinho. Achei aqui, então vamos lá, ó, o MG é o magnésio, ele tá aqui, ó. Tá, nessa tabela que eu tenho, o número atômico, ele tá em cima e o número de massa tá embaixo. Então, ele é 24,3. Então, eu posso colocar que ele é 24,5, se eu quiser arredondar. Se não, deixa o 0,3 mesmo. O número atômico é 12. Como não tem carga nenhuma aqui, vai ser 12 novamente, tá? E o N, como que vai ser o N? O A menos o Z. 24,5 vezes menos 12, eu vou ter 12,5, tá? Essa é a atividade lá no número 3. Daí, a letra C, desculpa, o carbono vocês já tinham, né? Então, o carbono, a massa dele é 12, número atômico é 6, número de elétrons, então, como ele não tem carga nenhuma, vai ser 6 também. E o número de nêutrons, 12 menos 6, eu vou ter 6 novamente. Agora, eu tenho o argônio, AR. O argônio é um gás nobre. O argônio, ele tem massa de 39,9. Então, ele tem massa igual a 40. Número atômico, 18. Número de elétrons, 18 também. 40 menos 18, 22 nêutrons. Lembra que aqui é A menos o Z. Tá bom? Então, a gente já vai fazer mais algumas atividades ali para baixo. Na número 4 dizia o seguinte: qual a relação entre os átomos abaixo? Né? Então, vocês têm lá, letra A, o Cl35, 17, e o Cl37, 17. O que eles têm de igual? Eles têm esse número aqui, é o número de prótons. Então, ele vai ser iso igual isótopos. Ó, P de prótons, tá? Na letra B, nós vamos ter o Mn, 55, 25 e o Fe, 56, 26, certo? Então, o que tem de igual aqui? Aparentemente nada. Agora, se eu fizer a continha, 55 menos 25, eu tenho 30. 56 menos 26, eu tenho 30. Esses são os nêutrons. Então, iso igual isótonos. N de nêutrons, isótonos. Tem o mesmo número de nêutrons. E a letra C, vocês têm o argônio, 40, 18. E o potássio também, 40,
19. O que eles têm igual? O número de cima. Então, o número de cima é iso também, isóbaros, né? Que é o único nome que vai ser diferente. Então, isótopos, mesmo número de prótons. Isótonos, mesmo número de nêutrons. Isóbaros, mesmo número de massa. Tá bom? O número 5, eu vou completando e fazendo a leitura com vocês, que fica melhor, tá? Então, assim, ó, os átomos X e Y são isótomos, então eles têm esse mesmo número aqui, que eu não sei qual que é. Se o número atômico de X é igual a 52, número atômico, 52. E o número de nêutrons, de Y, de nêutrons, é 76. Qual é o número de massa de X? Eu quero saber aqui, ó, o número de massa, tá? Então, se eles são iguais, 72. Para eu saber o número de cima, eu vou somar 72 mais 52. 72 não, desculpa, 76, tá? Então, aqui vai dar 8 e aqui vai dar 12. 128 é a resposta do número 5, tá? Da número 6, para a gente finalizar, o restante eu vou deixar por conta de vocês. Caso vocês tenham dúvidas, vocês vão procurando. Letra A, B e C, né? São os genéricos ali. Então, o átomo A tem número atômico 70. O número de massa, 160. O átomo C tem 94 nêutrons. Sendo isótopo de A, isótopo de A. O átomo B é isóbaro de C, tem o mesmo número de C. Então, aqui nós vamos ter 94 mais 70, 4, e aqui 16, 164. Então, aqui 164. Então, o átomo B é isóbaro de C. E isótono, mesmo número de nêutrons, de A. Quanto que vai dar aqui? 160 menos 70, que vai nos dar 90. Então, aqui eu tenho 90. Qual é o número de elétrons? Elétrons, lembre que aqui embaixo eu tenho tanto Z, quanto P, quanto E, né? Então, eu quero saber esse número aqui. Como que eu vou determinar? 160 menos 164 menos 90, que eu vou ter 74, que vai ser o número de elétrons do elemento B. Tá joia? Gente, então refaçam todas as atividades. Quem tiver dúvida, vai entrando em contato, que semana que vem a gente vai fazer a recuperação. Tá joia? Bons estudos para vocês e boa semana, tá? Beleza? Tchau, tchau.